nós temos esperança de vida, nós temos esperança da ressurreição, nós temos esperança da volta de Cristo, nós temos a esperança da vida eterna. Então Páscoa para nós significa esperança, esperança da morte após a vida, da vida após a morte, da ressurreição após a morte, da vida eterna após a morte, tudo isso passando pela morte. Então a Páscoa para nós é essa passagem da morte para a vida. Eu gostaria de ler com os irmãos nessa noite, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, somente um versículo, o versículo de número 22. Aliás, nós vamos ler o versículo 20 também, versículo 20, versículo 21 e versículo 22. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro aos Coríntios 15. Acharam? O texto, ora, projetado, já está projetado nos dias. O seguinte. 1 Coríntios 15. Alguém perdeu um cachorrinho aí. Não sei de onde apareceu esse cachorro. O meu até que não. Faz parte da peça? Não sei de onde veio. Devia estar passando pela rua e entrou. Não é de ninguém, não? Olha que bonitinho. O ano que gosta de adotar é que ele adotar mais um. Aí, ó, aceitou, deve estar seguro. Se alguém quiser adotar, estava passando na rua e entrou. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Cachorrinho roubou a cena. Veio de mansinho, subiu até aqui. 1 aos Coríntios 15, 20. Está escrito assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando lhe diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado porque hoje nós temos essa viva esperança, a viva esperança da vida eterna, a viva esperança da ressurreição, a viva esperança da glória futura que nós aguardamos em Cristo Jesus, a viva esperança da volta de Cristo. Tudo isso pela morte e pela ressurreição do Senhor. Obrigado, Senhor, porque assim nós podemos descansar. Obrigado porque assim nós podemos estar seguros. Obrigado porque assim nós temos vida. Obrigado porque assim nós temos a paz.
Obrigado porque assim nós temos alegria, Senhor. Só temos que te agradecer nesta noite por tudo isso, pelo fato de tu estar vivo, ter vencido a morte por nós, ter derrotado, Senhor, o maior dos nossos inimigos, e hoje aqui estamos nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Não temos palavras para te agradecer, Pai, mas nós queremos estar aqui, te adorando, te louvando, por tudo que tu és, Pai, por tudo que tu fez, por tudo que tu faz, por tudo que tu tens sido para nós, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Pois de fato, Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo é um fato. Apesar dos judeus terem tentado de todas as formas negar isso, a ressurreição de Jesus é um fato. Muitas mentiras foram inventadas depois da morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os judeus alegam que os discípulos roubaram o corpo do Senhor Jesus do túmulo, subornando os guardas que ali estavam. Olha, se os discípulos roubaram o corpo do Senhor Jesus Cristo, onde puseram? Por que esse corpo nunca apareceu? Porque nunca foi encontrado os restos mortais do nosso Cristo. Em todos os túmulos de líderes, fundadores de seitas, nós encontramos restos mortais, bichos, larvas e outras coisas mais, podridão. Mas no túmulo do Senhor Jesus Cristo, lá em Jerusalém, tem uma placa logo na entrada, escrito: Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ressuscitou, aleluia. O nosso Cristo é o único que ressuscitou dos mortos para viver eternamente. E a palavra de Deus diz que assim Ele se fez primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar dos que dormem, dos que morreram. Se Ele é o primeiro a ressuscitar, isso quer dizer que nós também ressuscitaremos um dia. O texto lido diz que em Adão todos morreram. Através do pecado de Adão, a morte passou para todos os homens. Mas através da morte e ressurreição de Cristo, a vida eterna, a ressurreição passou também para toda a humanidade. Jesus Cristo disse: Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crer em mim jamais morrerá. Horas, que glória! Mas pastor, tanta gente não morre, os crentes em Cristo não morrem, nós também não vamos morrer. Mas essa morte que nós morremos é somente a morte, separação do corpo e da alma. A alma vai permanecer para sempre, eternamente viva. A alma vai gozar da vida eterna. Isto é, para aqueles que depositaram a sua vida, a confiança eterna em Jesus. Aqueles que creram em Jesus para a salvação. Aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador. Você já recebeu Jesus na sua vida como seu Salvador? Você já confiou em o destino eterno da sua alma? Se você assim o fez, parabéns! Você terá a vida eterna. A morte já não terá mais domínio. Agora, para aqueles que não têm Jesus, a vida é tormento, a vida é desilusão, a vida é decepção, a vida é medo, a vida é angústia, a vida é depressão, porque eles não têm esperança no futuro. Eles pensam assim: a vida é só isso, acabou, morreu, acabou tudo, morreu, nós não temos mais certeza do que virá depois. Não tem certo. Mas para aqueles que estão em Cristo, nós temos a certeza da vida eterna. Nós temos a certeza de um futuro glorioso com Cristo. Nós temos a certeza da eternidade. Nós temos a certeza dos céus. Nós temos a certeza de que teremos um porvir glorioso e que nada nos separará do amor de Cristo. Amém? É interessante nós notarmos que quando Jesus Cristo ressuscitou, a primeira pessoa a descobrir que ele estava vivo, a primeira pessoa que ele teve um contato foi Maria Madalena, da qual antes ele havia expulsado 7 demônios. Olha que privilégio para as mulheres. Uma mulher
foi a primeira a ter contato com o Cristo vivo e ressurreto. Vocês já pararam para pensar por quê? Olha, Jesus Cristo, ele quis resgatar a dignidade da mulher. Se lá no Jardim do Éden foi através de uma mulher que o pecado entrou no mundo, por causa da sugestão de Eva, dizendo a Adão: olha, coma do fruto dessa árvore e vai ser bom, a serpente me falou que nós seremos como Deus. Adão caiu e todo o pecado passou para toda a raça humana. Mas em Jesus, através de Jesus, a vida eterna reinou. E uma mulher foi a primeira a ter contato com o Cristo vivo e ressurreto. É Jesus resgatando a dignidade da mulher. Jesus veio para resgatar a dignidade da mulher, veio para resgatar a dignidade do homem. Jesus veio para nos valorizar, Jesus veio para nos dar vida, Jesus veio para nos trazer esperança, Jesus veio para nos trazer um futuro. Depois ela foi contar para as outras mulheres. As outras mulheres foram até o túmulo e viram um anjo. Se fosse nos dias de hoje, elas teriam ficado maravilhadas e dizer: olha, nós vimos um anjo. Ele estava lá, ele era resplandecente, ele tinha vestes brilhantes. Nós ficamos extasiadas vendo aquele anjo. Mas elas nem deram bola para o anjo, elas queriam mesmo ver a Jesus. Diferente das igrejas hoje. As igrejas hoje estão correndo atrás de anjo, estão querendo ver anjo, estão procurando ver anjo. Mas nós estamos procurando ver a Jesus, ter aquele contato com Jesus, Ele e só Ele. Porque os anjos são nada mais, nada menos do que mensageiros de Deus. Agora, o Senhor é o próprio Deus, é o Deus vivo e ressurreto, que veio para nos trazer a esperança da salvação. Jesus Cristo, quando Ele veio a esse mundo, e olha, nós temos todos os motivos para esperar a volta de Jesus. Primeiro, Ele disse que veio, Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele falhou alguma vez? Ele mentiu alguma vez? Não. Então nós temos todos os motivos para acreditar que quando Ele disse que voltaria, Ele voltará. Você está esperando pela volta de Jesus? Temos que estar esperando, porque Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Agora Ele disse que viria e nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. É interessante, Jesus Cristo veio a esse mundo numa barriga emprestada, a barriga de Maria. Foi emprestada, somente emprestada para o Filho de Deus nascer. Ele cresceu. Ele, quando esteve pregando nas margens do rio, do mar da Galileia, ele usava um barquinho emprestado. Tudo na vida de Jesus emprestado. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho emprestado. Ele, quando anunciou que precisaria de um lugar, um aposento para celebrar a Páscoa com seus discípulos, ele usou o quê? Um aposento emprestado. Jesus Cristo gostava de almoçar na casa de Lázaro, Maria e Marta, uma casa emprestada. Tudo na vida de Jesus emprestado. A cruz que foi dada a Jesus era emprestada, porque não era para ser de Jesus, era para ser nossa. A cruz era nossa. Nós que merecíamos morrer na cruz, mas Ele morreu naquela cruz emprestado. O túmulo de Jesus era de um senador rico, José de Arimateia. Era um túmulo emprestado. Agora, por que Jesus emprestou um túmulo? Por que não compraram um túmulo para Jesus? Era porque era para ser usado somente para o final de semana. Jesus não precisaria mais do que 2 dias, porque Ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Na sexta-feira mais escura de toda a história, onde se fez treva ao meio-dia, onde fenômenos, fatos estranhos aconteceram, túmulos foram abertos, foram vistos seus mortos andando pelas ruas. O dia se fez tão escuro, era noite em pleno meio-dia.
houve um terremoto. Olha quantas coisas aconteceram durante a morte do Senhor Jesus Cristo. Foi um dia dos mais terríveis, a sexta-feira mais terrível de toda a história humana. Mas o domingo viria, e com o domingo traria a esperança da salvação. Com o domingo viria a nossa redenção. Através do domingo viria a nossa salvação. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, terceiro dia após a sua morte, Jesus ressuscitou, e hoje Ele está vivo, e vive para sempre, e vive eternamente, e vive com Deus, à destra de Deus Pai, e Ele voltará para nos buscar, e quando Ele voltar para nos buscar, estaremos para Ele, para sempre com Ele, para sempre com Ele, para sempre com Ele. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Jesus Cristo vive, Jesus Cristo ressuscitou, e Ele é a nossa esperança. Glória a Ele por isso, glória ao Senhor por isso. Ele é a nossa esperança. O túmulo de Jesus está lá, vazio. Não encontraram o corpo do Senhor Jesus Cristo. É interessante, meus queridos, é interessante, muito interessante. Nós temos a esperança não num Cristo morto numa cruz, mas nós temos a nossa esperança num túmulo vazio. O túmulo vazio do Senhor Jesus, lá onde Ele está em Jerusalém, é o berço do cristianismo. Se não fosse a cruz vazia, se não fosse o túmulo vazio, não existiria cristianismo hoje. A nossa esperança, toda a nossa esperança está depositada no túmulo vazio. Olha só, num túmulo vazio está depositada a nossa esperança. Porque nós cremos que assim como Cristo morreu, mas ressuscitou, nós também um dia morreremos, teremos essa alma, o espírito separado do nosso corpo e vivendo eternamente num corpo glorificado, assim como Jesus estava num corpo glorificado. Muitas vezes nós pensamos que aquela pedra removida do sepulcro foi para que Jesus pudesse sair. Engano. Jesus não precisava da pedra removida para ele sair, não. Porque com o seu corpo glorificado, agora ele atravessava paredes. Ele entrou na casa em que os discípulos estavam e disse: paz seja convosco. E entrou pela parede. A pedra do túmulo removida é para que as pessoas pudessem entrar, verificar, averiguar que Jesus realmente não estava mais lá. Jesus havia ressuscitado. Que glória, que esperança. Tem um versículo em Romanos capítulo 5, os versículos 12 em diante, está projetado aí também. Acompanhe comigo. Romanos capítulo 5, versículos 20 as 12 em diante, nos diz assim: pois da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão
resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso aconteceu até aqui. Queridos, se por um homem a morte entrou e passou a reinar, pela vida, ressurreição de um homem, Jesus Cristo, a vida passou a reinar entre nós. Você não deve ter medo da morte. Ninguém aqui pode ter medo da morte, porque na verdade, para nós que estamos em Cristo, a morte é somente uma passagem de um estado para outro. Nós deixamos de viver nesta dimensão e passamos a viver em outra dimensão, que até hoje nenhum olho viu, nem ouvido algum sequer ouviu, não subiu ao coração de homem algum as coisas que Deus tem preparado para nós depois desta vida. Portanto, queridos, eu quero que vocês tenham essa viva esperança. Jesus quer que você tenha essa viva esperança, não só com relação a você, mas também com relação àqueles que já partiram, seus entes queridos que já partiram, aqueles que já descansam no Senhor. Tenha essa viva esperança, a viva esperança da ressurreição, de que um dia também nós todos ressuscitaremos e estaremos para sempre vivos com Deus. Não se esqueça, em Jesus Cristo, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versículos 12 a 15, diz que nós fomos sepultados com Cristo e fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando nós estávamos mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus nos vivificou juntamente com Cristo, nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando tudo na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus Cristo, quando foi crucificado, ele triunfou sobre o diabo, ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre o pecado, ele triunfou sobre este mundo, lá na cruz. Eu fico imaginando Jesus na cruz e ao mesmo tempo o diabo sendo derrotado, ao mesmo tempo os principados sendo vencidos, ao mesmo tempo a morte perdendo todo o seu poder sobre a humanidade e os nossos pecados sendo perdoados. Jesus Cristo pegou aquela dívida, aquela escrita da dívida que era contrária a nós, constando de todos os pecados que nós já cometemos até hoje, todos os pecados que nós ainda vamos cometer. Ele pegou aquela escritura de dívida que era contrária a nós, cravou-a na cruz, carimbou com o seu sangue, dizendo: tetelestai, está pago, está pago, nada mais resta a fazer. Hoje, através da morte de Cristo, nós temos todos os nossos pecados cancelados por Jesus. Já pensou nisso? Todos os nossos pecados foram cancelados por Jesus, foram perdoados. Isto é, se você aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, se você depositar nele a sua confiança, se você entregar a sua vida a ele, você tem todos os pecados da sua vida cancelados. E ainda, de quebra, você tem a vitória sobre a morte. A morte já não tem mais poder, não tem mais domínio sobre a sua vida, e você ainda tem a ressurreição eterna. Maravilha!
É muito bom ser de Deus, hein? É muito bom ter Jesus Cristo. É isso que nos traz essa paz. É isso que nos traz essa esperança. É isso que nos traz essa confiança. Saber que nós temos os nossos pecados perdoados, as nossas dívidas canceladas, a esperança da vida eterna, a esperança de viver eternamente e a morte não ter nenhum domínio sobre nós. Jesus Cristo quer te dar essa vida. Jesus Cristo quer te dar essa vida. Ele triunfou sobre a morte. Ele arrancou do diabo as chaves da morte e do inferno para nos dar a ressurreição, para nos trazer a vida, para nos dar a esperança. E hoje em Cristo nós temos tudo isso e muito mais. Agora eu poderia perguntar para você: muito bem, e agora? O que nós temos que fazer? Tem um último detalhe que eu queria dizer para vocês, só um último. Jesus Cristo fez tudo isso por nós. E em Mateus capítulo 28, ele deixou registradas as suas últimas palavras enquanto ele estava aqui na terra. Ele deixou registrado as últimas orientações para nós nesse mundo. Olha, aguardem aí que eu vou voltar. Eu voltarei. Me esperem que eu voltarei. Eu disse que viria, eu vim. Eu disse que morreria, morri. Eu disse que ressuscitaria, ressuscitei. Agora só tem mais uma coisa: eu voltarei. Vocês me esperam? Nós estamos esperando. Aí ele falou: olha, enquanto vocês me esperam a minha volta, vocês poderiam atender a um único pedido meu, que eu quero que vocês façam nessa terra enquanto eu não venho? Vocês estão curiosos para saber qual é esse pedido que Jesus fez? Antes de finalmente subir aos céus, esse pedido que Ele nos fez, para que nós estivéssemos esperando Ele. Abra a sua Bíblia, ou acompanhe pela tela, Mateus capítulo 28. O único pedido que Jesus fez para nós, ao subir aos céus, quando Ele disse que voltaria, para nós o aguardarmos, Ele deixou para nós uma incumbência. Ele deixou para nós registradas estas palavras, para que nós pudéssemos atender esta última solicitação sua. E qual é essa solicitação? Mateus capítulo 28, versículos 18 em diante, que diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.